Uma das coisas que nós, como seres humanos, precisamos ter sempre em mente e ter muito definido para nós é, afinal de contas, quem é Deus? Porque há tanta variação, há tantos pensamentos e, principalmente, há tanta linha de raciocínio de enxovalhar, de negar, de dizer que isto é um absurdo, que onde já se viu ficar crendo em Deus, a questão é uma questão histórica, concreta, nossa, não tem nada a ver com Deus. Isso não é novo. Isto desde o que o homem, desde que Deus se revelou ao homem e o homem existe, essa situação é a mesma. Se nós, por exemplo, vamos lá ao livro de Juízes, Juízes mostra com que facilidade o povo abandona Deus para seguir alguma coisa que para eles é um pouco mais objetiva, um pouco mais concreta, que são os deuses que eles mesmos criaram e que eles acabam seguindo. Afinal de contas, o que nós podemos pensar a respeito deste Deus? E isto me leva a pensar no que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, que ali há uma sinalização a respeito daquilo que nós podemos crer a respeito de Deus. Ele diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo trabalhava com uma certeza tão absoluta, tão firme, tão inegociável de quem é Deus para ele. Eu sei em quem tenho crido. Quando nós vamos para a vida de Jesus Cristo, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 4, versículo 34, nós vamos encontrar uma situação onde até aqueles que efetivamente não creem em Deus têm a condição de reconhecer quem Ele é. Diz assim: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Num outro relato, o cego que foi curado por Jesus Cristo no sábado, ele foi interrogado pelos líderes religiosos da época, como também os seus pais foram interrogados, porque eles não acreditavam naquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo com o cego. E o texto de João, capítulo 9, versículos 35 a 38, nós encontramos o seguinte relato: ouvindo Jesus o que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. A pergunta permanece: quem é ele para que possa crer? Quem é Deus para que possa crer nele? E Deus muitas vezes está formatado segundo uma linha de raciocínio que nós criamos a partir de informações, a partir de perspectivas, mas que não necessariamente são bíblicas. Quando Paulo diz eu sei em quem tenho crido, ele está definindo claramente que o mais importante, como para o cego,
Foi muito importante ele ser curado e passar a ver, e os pais interrogados confirmaram de que ele havia nascido cego. O mais importante és tu, eu creio em ti. E o adorou. Esta perspectiva me remete também a pensar numa outra circunstância que temos no relato bíblico. Havia um filho de um senhor que o pai sofria demais por causa da circunstância em que ele vivia, com constantes ataques, tipo ataque epilético. E encontrando com o Senhor Jesus Cristo, está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 21 a 24, dizendo assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma circunstância impressionante. Por quê? Porque saber em quem eu creio depende de fé. A fé não é minha. A fé é alguma coisa que Deus disponibiliza para que eu possa exercitar. Esta fé que Ele disponibiliza para exercitar independe das circunstâncias, mas atinge as circunstâncias com seu resultado, como foi o caso aqui da expulsão do demônio que tomava conta desse menino. A respeito da pergunta de como fazer a vontade de Deus, Cristo também deixou magistralmente colocado em João, no Evangelho, capítulo 6, versículo 29, dizendo: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ora, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? O Senhor Jesus Cristo está dizendo que o objetivo, a nossa visão, deve estar voltada para aquele que o enviou. Ora, isto nos faz derrubar uma certa perspectiva que é corrente, né? Eu creio em Jesus Cristo por causa das coisas que Ele faz. E aí não dá certo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo por causa daquele que o enviou. É nele que está o centro da nossa fé. É nele que nós devemos crer. E quando cremos nele, nós não deixamos de crer em Jesus Cristo e nem deixamos de crer no Espírito. Por quê? Porque nós estamos falando a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo tomou a ceia junto com os seus discípulos e anunciou que seria traído, ele deixou bem claro que o mais importante era saber em quem eles estavam crendo, quem ele, Jesus Cristo, era. Veja o relato ainda do Evangelho de João, no capítulo 13, nos versículos 19 a 20. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, saibais quem eu sou.
Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe ao Senhor Jesus Cristo, recebe aquele que o enviou, que é Deus, o Pai. Quando Filipe foi para o deserto, ele encontrou o eunuco de Candace e lhe explicou a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém e a respeito de Cristo, registra uma resposta que é a mesma que nós esperamos ainda hoje. Está em Atos, no capítulo 8, versículo 37, quando diz assim: e Felipe respondeu: é lícito ser batizado se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer em Deus é muito diferente de crer nas coisas que Deus faz. Crer em Jesus Cristo é muito diferente do que crer nos milagres, nos acontecimentos, nas coisas que Jesus Cristo realiza. Por isso, quando nós observamos os incrédulos, eles sempre querem um sinal miraculoso, um sinal espetacular, fora dos padrões normais para poder crer. E se tal não acontece, a reação básica é insultar, negar, fazer chacota. Olha o que vamos ver o que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 32, que diz assim: o ladrão da cruz dizendo: desça agora da cruz o Rei de Israel, para que o vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Ora, o que aquele ladrão está dizendo? Mostra alguma coisa miraculosa que o senhor faz aí, afinal de contas, para descer dessa cruz e tirar a gente desse sufoco também. O outro ladrão, diferentemente, diz: nós fizemos para merecê-lo, mas esse nada fez. Por isso ele voltou-se para o Senhor Jesus Cristo e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta é uma circunstância de o exercício de fé não necessitar, em quem eu creio, não necessito desses acontecimentos miraculosos para que a minha fé realmente seja efetiva. Ora, sobre este mesmo versículo que lemos de Timóteo, uma outra tradução, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: este é o motivo por que estou sofrendo assim, mas não me queixo não. Sei em quem pus a minha confiança e estou certo de que é assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Paulo tinha certeza absoluta de quem ele tinha crido, não tinha dúvidas absolutamente nenhuma. Mas Paulo tinha certeza também de que guardaria o depósito. Qual é o depósito a que Paulo se refere? O depósito da fé que foi implantada nele e que garantiria a ele que ele estaria sentado no trono junto com o Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo entendeu o caráter daquele Redentor a quem havia cometido os seus interesses eternos e sabia que não tinha motivos para se envergonhar. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Deus não mente. Deus não muda de ideia. Deus não vai na conversa de outros. Deus é
firme, ele é fiel. Ele é fiel em todas as circunstâncias, ele é fiel em tudo aquilo que ele colocou e disse a respeito de si mesmo, não muda. Deus é fiel no sentido de fazer com que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário efetivamente seja suficiente para restabelecer a nossa comunhão com Deus, que está destruída normalmente pelo ímpio, na condição do ímpio, está destruída e não existe esta condição de comunhão. Deus está completamente afastado. Mas quando Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, ele está aproximando, está transformando isto numa intimidade de confiança. Deus é em quem a gente pode confiar. Por isso, ouça a palavra. Em quem você crê e não no que você crer. No que você vai estar crendo, mas continue crendo diretamente naquele que não muda, é imutável, é fiel. Venha conosco para esse exercício de crer nele.